Tudo bem? Está aí comigo aí? Você chegou? Chegou? Amém. Preste atenção. Domingo, quem estava no culto de celebração domingo à noite aí? Domingo à noite aí, ó. Você achou que era a Dani, né? Pastora Dani. O Douglas, ele, você sabe, né? Ele está em processo probatório. E ele estava tão empolgado domingo, ele falou assim: a pastora Dani vai pregar no Terça Light Profética e tal. E ele confundiu que não era nessa terça não, gente, não é nessa terça, essa terça era eu. Aí eu até cheguei em casa, falei: Dani, você tomou meu lugar lá, você vai pregar? Pode pregar, meu amor, você é demais. É aquele cinto de veludo que a gente ama. E aí ela falou: não sou eu não, terça-feira é você mesmo, está na nossa agenda, né, que a gente tem um cronograma. E aí eu falei: o Douglas falou que era você. Não, o Douglas falou. Aí eu falei: eu sabia, mas eu achei que você tinha combinado por fora. Dani, não, nossa casa não tem caixa 2 não, meu amor, tá tudo certo. Brincadeira, mas louvado seja Deus por essa noite, amém? Foi só um breve equívoco aí para quem estava à noite, quem estava de manhã. Não ouviu nada diferente disso, amém? Louvado seja Deus. Eu quero falar hoje sobre uma coisa muito boa, uma coisa assim excelente, algo que Deus ama, e que você precisa entender que Deus ama, algo que Deus ama. Eu quero falar um pouco hoje sobre as promessas de Deus para a sua vida. Mas eu não quero pregar aquelas mensagens cheias de jargão, porque esse assunto traz facilidade para isso. Mas eu quero que você entenda uma revelação de Deus para o seu coração nessa noite, para que todas as promessas que Deus tem para a sua vida sejam desejadas, buscadas, alcançadas, cumpridas por Deus, amém? Sabe de uma coisa? Deus ama cumprir promessas na sua vida. Deus ama cumprir. Mas Deus não só ama cumprir promessas, Deus ama nos dar promessas, amém? A Bíblia, gente, é um livro de promessas. Alguém disse outro dia, eu ouvi falar que a Bíblia tem 7.000 promessas. E outro dia eu ouvi uma pessoa falando que a Bíblia, ela tem pelo menos 2.500 promessas que não se repetem. 7.000 promessas, algumas parecem que são mais ou menos iguais, mas pelo menos mais de 2.000 são promessas que não se repetem, e a Bíblia é a palavra de Deus para nós, amém? A Bíblia não é a palavra de Deus para os anjos, a Bíblia não é a palavra de Deus para Deus nesse aspecto direto, mas a Bíblia é a palavra de Deus para mim, para você, amém? Então Deus tem promessas para a sua vida, mas as promessas de Deus para nós, elas são algo assim que Deus ama. Agora, algumas coisas atrapalham a gente de alcançar as promessas, e não no aspecto da possibilidade de Deus, mas no aspecto da sua, vamos dizer assim, da sua preparação para isso. Tá bom? Algumas coisas podem atrapalhar as promessas. Eu não vou falar tantas, são muitas, né? Mas eu sei que, por exemplo, eu percebo que a amargura é algo que atrapalha as promessas de Deus para nós, atrapalha uma pessoa de alcançar as promessas de Deus. Por quê? Porque a amargura, ela tem uma certa influência no nosso coração, e ela vai em algum momento nos tirar o foco das promessas, ela vai em algum momento nos fazer tropeçar rumo às promessas. A amargura geralmente ela torna as pessoas mais vulneráveis à sensibilidade. Pessoas amarguradas, elas se tornam, mesmo sem perceber, se tornam hipersensíveis, e nós acabamos, por causa da ofensa, porque uma pessoa amargurada, ela tem facilidade de ser ofendida, e de ficar ofendida. Então a amargura, por exemplo, ela atrapalha as promessas. Outra coisa que eu creio que atrapalha as promessas, eu estou falando de algumas coisas bem assim, fundamentadas e espirituais. Eu não estou falando de coisas como, você não buscar a Deus, não ler a Bíblia, não ter tempo com Deus. Mas outras coisas que podem atrapalhar a promessa, nesse mesmo contexto, eu acredito, é a inveja. A inveja, ela é muito assim, ela é muito sutil no coração da pessoa. E a inveja, geralmente, ela está motivada por alguma coisa parecida com merecimento. E as promessas de Deus para nós, a grande maioria das promessas de Deus para nós, elas não têm nada a ver com merecimento, elas têm a ver com propósitos.
As promessas, as maiores promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, tem muito mais a ver com o propósito do que com o merecimento, amém? Então, por exemplo, a Dani é um propósito de Deus na minha vida, é muito mais do que merecimento meu. Quando eu parei, eu estava, eu já tive umas namoradinhas aí e tal, isso é passado, mas quando eu parei e falei, Deus, por favor, eu quero uma esposa. Aí minha mãe falou, Deus tem uma esposa para você. E meu pai falou, eu oro para isso há muito tempo. E eu me lembro que eu comecei a orar por esposa. E um dia dentro do meu tempo a sós com Deus, no meu quarto, ajoelhado na cama, eu tinha costume, até hoje eu tenho, de orar ajoelhado muitas vezes. Eu estava ajoelhado na minha cama e Deus falou assim, eu te darei uma esposa. E aquele dia eu comecei a chorar. E algo me tentava ir olhar no espelho, mas eu não fui, porque eu sabia que a promessa de Deus na minha vida não era por merecimento, mas era por propósito. Então Deus me deu um propósito maior, assim, completou esse propósito, meu amor. Amém? Quantos estão entendendo? Então a inveja, ela atrapalha você, ela pode atrapalhar uma pessoa, porque ela está muitas vezes pautada no merecimento. Você pode ver que uma pessoa quando tem inveja, muitas vezes ela acha que o outro não merece. Na cabeça dela, no coração dela, ela cria uma história, ou às vezes, até espiritualmente, assim, porque a inveja é um pecado, assim, muito sério, mas a inveja, ela pode, lá no fundo, estar dizendo assim, olha, aquela pessoa não ganhou aquilo, comprou aquilo, passou naquele concurso, casou daquele jeito, mas quem merecia aquilo era eu, ela não merecia essa bênção. Então, isso atrapalha as promessas de Deus na nossa vida, porque é muito delicado ficarmos julgando as pessoas nesse nível. Quantos estão entendendo aí, amém? Agora uma coisa importante, eu quero já entrar na mensagem, que eu creio que atrapalha muito as promessas de Deus, que Deus tem para a sua vida, e eu vou falar um pouco sobre isso, é sobre a decepção, e essa decepção não necessariamente é com pessoas, essa decepção tem a ver com algo do seu passado, pode ser a partir de hoje de manhã para trás, não precisa ser de 20 anos atrás, pode ser de 20 dias atrás, mas a decepção, ela rouba as pessoas da coragem para o futuro. As decepções, quando elas tomam o nosso coração, elas atrapalham as promessas de Deus que estão no futuro, porque você foi criado não para o presente, entenda, você foi criado para o futuro. Você foi salvo para o futuro, por isso ele diz, é necessário nascer de novo, porque quando nós nascemos de novo, agora nós estamos mudando a partir de hoje, todo o nosso futuro, não a gente, mas o Senhor em nós, amém? Deus ama trabalhar com o seu futuro hoje, Deus ama mexer no seu futuro hoje, Deus ama te dar um destino hoje, Deus ama te dar promessas hoje. Então promessas, elas apontam para um futuro de Deus para a sua vida, e a decepção, ela é terrível, porque a decepção, ela está ancorada no passado. A decepção, ela tem um apoio numa dor passada, ela tem um apoio numa expectativa que você teve numa pessoa e foi frustrada. A decepção, ela tem um apoio numa expectativa que você teve sobre si mesmo e se frustrou. A decepção, ela tem um apoio num fracasso, numa dor, numa perda, mas ela não tem um apoio no futuro. A decepção, ela tem um apoio, ou ela tem uma âncora no passado, e por isso, ela é uma inimiga, assim, feia das promessas de Deus. E eu quero dizer de novo, que eu creio que Deus tem promessas maravilhosas para a sua vida, amém? Veja, Romanos 8:35, esse texto que eu amo, Romanos 8:35, olha que interessante, quando o apóstolo Paulo está falando, nada nos separará do amor de Cristo, nada nos separará do amor de Cristo. Quem gosta desse texto? Gente, eu amo esse texto, sabe, quando às vezes a sua fé estiver eventualmente balançando em alguma área, esse é o texto da sua vida, você precisa pegar esse texto e falar assim, nada vai me separar do amor de Cristo, nem tristeza, nem angústia, nem espada, nem perdas, nada vai me separar do amor de Cristo, nem perseguição, nem fome, nem nudez, nem perigo, espada, e ele vai falando sobre isso, mas olha que interessante, ele diz depois no versículo embaixo, ele diz, todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus Cristo nos amou e por meio dele nós somos mais do que vencedores, amém? Aí uma promessa de Deus para a sua vida, mas olha que interessante, continua, pois eu estou convencido de que nem morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem o presente, nem o
futuro, nem qualquer poderes, profundidade e tal. Aí ele fala, nada disso nos separará do amor de Cristo que está em Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Agora veja, ele não disse nem o passado e nem o futuro. Ele disse, nem o presente e nem o futuro. Nada nos separará do amor de Cristo, nem o presente, nem o futuro, nem as coisas atuais, nem as coisas do futuro, nem as coisas de hoje, nem as coisas de amanhã. Mas ele não diz nem o passado e nem o futuro. Porque um passado mal resolvido, uma decepção, ela pode estar travando promessas de Deus na sua vida. Um passado mal resolvido, e eu não estou falando sobre, por favor, não se confunda, eu não estou falando sobre a sua decisão por Jesus, mas, apesar do ontem não poder te tirar do amor de Deus, o ontem, as coisas do passado, do ontem não resolvidas, qualquer decepção que seja, mesmo que seja consigo mesmo, com um fracasso ministerial, profissional, com algo que você não conseguiu alcançar até hoje, com uma promessa que ainda não se cumpriu, com algo que Deus já falou com você, mas não aparece que não vai acontecer nada, qualquer coisa desse tipo, você precisa entender, com muito carinho eu te digo, que isso pode tirar a sua percepção, a sua revelação de como Deus te ama e de como Deus quer que as coisas aconteçam bem na sua vida. Quantos estão entendendo? Então não é a questão que isso vai te separar no aspecto assim de você abandonar, mas isso pode tirar esse discernimento, essa percepção do amor de Deus, de como Deus te ama, sabe? Então nós precisamos entender um pouco sobre isso, sabe? Eu fiquei pensando um pouco nessa palavra sobre a história do pastor Lucas. Deixa eu falar do pastor Lucas, cadê ele? Pastor Lucas, você, cara, é uma bênção. O pastor Lucas estava jogando futebol conosco, há um tempo atrás, é verdade, tanto eu quanto ele, de vez em quando, jogamos futebol. Mas nós estávamos tentando jogar futebol, né? Não somos tão craques, igual alguns de vocês aí, mesmo alguns fingindo, mas porque tem uns que são craques mesmo e outros que fingem ser craque, né? Por exemplo, o Aureliano é o nosso maior craque da igreja, gente, tá? Cadê ele? Tá aí o Aureliano? Porque ele corre 3, 4 vezes o campo e ele não se cansa, o cara não se cansa e ele já tem uma idade avançada. Mas o pastor Lucas, né, estava jogando futebol com a gente, né, isso tem muitos anos, nós estávamos jogando futebol, e de repente, sabe o que aconteceu com o ombro do pastor Lucas? Ele tem um negocinho ali no ombro que parece que tem hora que sai um parafuso, e o ombro dele fez assim, ó, e ele ficou com o ombro assim. É sério, ele ficou com o ombro assim, e eu fiquei olhando lembrando dessa história, Lucas, e isso aconteceu pelo menos mais 5 vezes, e teve uma vez que o Lucas falou assim, eu não posso jogar vôlei, cara. Eu falei, joga vôlei um pouquinho. Ele falou, eu não posso, cara, porque é a última vez que eu joguei vôlei, o meu ombro saiu do lugar, e eu não posso jogar vôlei. E aí eu lembrei, não é verdade, não, por favor, não joga vôlei, por favor, não joga vôlei. E ele falou assim, além disso, se o meu ombro sair do lugar, além de doer muito, de ser muito difícil para colocar, ele atrapalha todo o meu corpo, dói, e além disso, eu tomo bronca lá em casa da Poliana. Então, ele falou isso, é verdade ou não é, Lucas, pastor Lucas? Então, mas sabe o que eu estou querendo dizer, sabe? É como um ombro, ele, vamos dizer assim, quando ele sai do lugar, quando esse ombro sai do lugar, o corpo está ali, né? O ombro, ele continua no corpo, ele está ali, mas quando ele está deslocado, só para você entender um pouco sobre o que eu vou fechar isso para você entender, quando ele está deslocado, apesar do corpo estar ali, ele reflete de uma forma que ele perde a sua função, ele perde o seu propósito, né? Um ombro deslocado, ele continua ali, ele é um ombro, ele não deixa de ser um ombro, mas ele perde a sua função, ele não consegue fazer o que ele é chamado para fazer, para exercer. Então ele está, vamos dizer assim, deslocado, perdendo o seu propósito, sabe? Eu quero dizer para você que um cristão cheio de promessas, mas que vive ainda muito decepcionado, murmurando, muito preso às coisas que acontecem, um cristão que não cuida de se firmar e não ser uma pessoa assim, não ser dotado de muita melindrez, um cristão às vezes que se fere facilmente, um cristão que tem amargura, esse tipo de coisa que nós precisamos resolver
resolver no nosso coração? Um cristão assim, ele é como o ombro do pastor Lucas deslocado, não no lugar igual está agora, mas deslocado, sabe, está lá, faz parte do corpo, uma hora vai se encaixar, mas ele está perdendo o seu propósito. Por que eu estou dizendo isso? Porque a decepção, ela desloca a pessoa das promessas e dos propósitos de Deus para a vida dela. A decepção, ela desloca, ela desconecta a pessoa das promessas que Deus tem, e Deus ama dar promessas para nós, amém? Então eu quero só te dar essa introdução. Então, igual domingo eu falei sobre a consciência limpa, como que a consciência limpa afeta a nossa ousadia na fé, como a consciência limpa ou contaminada afeta para o bem ou para o mal a ousadia da nossa fé, assim também a decepção ela atrapalha com que a convicção nas promessas de Deus no nosso coração exista. A decepção então não tratada, além de causar tristeza profunda, desânimo e outras coisas terríveis, a decepção certamente atrapalha o processo de Deus cumprir as promessas dele na sua vida, amém? Provérbios 13, esse é o versículo chave dessa noite. Provérbios 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se retarda, a esperança que se atrasa, a esperança que se adia, a esperança que se retarda, deixa o coração doente. Vamos ler juntos? Deixa eu ver como está a versão de vocês aí, vamos ler juntos? Vamos lá. A esperança que se retarda, deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore da vida. O desejo, quando ele é cumprido, quando ele é realizado, um desejo realizado, ele é árvore da vida. Eu vou explicar um pouco sobre esse texto, mas sabe o que eu quero dizer? Quando nós estamos vivendo em decepção, olha o que esse texto diz: nós acabamos com o nosso sistema imunológico abatido. Uma pessoa com um sistema imunológico frágil, ela vai pegar uma bactéria que para outros seria uma bactéria simples, uma bactéria talvez que para uns vai dar uma pequena diarreia, para outros vai dar só uma dorzinha de barriga, para outro nem vai perceber, não é? Depende, né? Se o menino foi criado em apartamento, ou se foi criado em casa, mas assim, alguns nem vão perceber, mas sabe, uma pessoa que ela está dotada de decepção, que ela está assim, com esse problema da sua esperança sendo adiada, ela acaba adoecendo. A decepção, ela afeta o seu sistema imunológico, ela afeta diretamente o seu sistema imunológico, espiritualmente falando. Então as críticas que não foram aceitas, as correções que não foram aceitas, as traições na sua vida, decepções com outras pessoas ou consigo mesmo, decepções com pessoas que você confiou, às vezes que você criou expectativa errada, enfim, qualquer coisa que aconteceu no seu coração, fraquezas, fracassos, etc., qualquer coisa, mesmo que seja com Deus, porque pode ser que a gente incube isso e finja que não, mas às vezes nós estamos um pouco decepcionados com Deus, do tipo, Deus está fazendo na vida do outro e não faz na minha, Deus prometeu isso e já tem 8 anos não acontece, 9 anos não acontece, sabe, qualquer tipo de decepção, se você não cuidar dela, ela vai baixar sua imunidade, e quando essa decepção, ela toma o seu coração, você começa a ficar doente. O que eu quero dizer para você nessa noite, guarde isso, é que eu acredito de verdade, que Deus tem promessas para a sua vida, você precisa confiar nas promessas do Senhor, e eu quero te dar essa ponte para como alcançá-las, amém? Então, diga comigo assim: a decepção é um ladrão da minha força, para chegar do outro lado. Você entende? A decepção, ela vai em algum momento roubar o seu senso de propósito, de destino. Pessoas que estão decepcionadas, pessoas que vivem murmurando, pessoas que às vezes estão assim feridas dentro de si, elas vão perdendo o senso de destino e propósito, e nós somos movidos por isso. Por isso que às vezes, sem perceber, a gente para de adorar a Deus como adorávamos, a gente para de ser generosos como éramos, a gente para de se envolver como nos envolvíamos, é porque tem alguma coisa mexendo no propósito, no destino da nossa vida, e essa decepção ela vai minando o tamanho de Deus para você, o tamanho de Deus
dentro de você. Não é que ela mina o tamanho de quem Deus é, nunca, porque você sabe que isso é impossível, mas ela mina dentro do seu interior o tamanho de Deus em relação a você. Então a pessoa começa a dizer: Deus pode fazer, eu estou vendo Deus fazer, eu acredito que Deus pode fazer, mas não na minha vida. Deus pode fazer na vida do outro, mas não na minha vida. Olha, eu já fracassei nessa área, não tem jeito mais. Olha, eu percebo que todo mundo tem um amigo, todo mundo tem um mentor, todo mundo tem pessoas que convivem, eu não tenho ninguém, eu estou sozinho. E o diabo começa a lançar essas coisas, porque a decepção ela abre essa brecha. Olha, Deus, eu coloquei a esperança na pessoa tal, e ela não me ajudou como eu achava que ia me ajudar. Deus, eu não acho que é possível o Senhor me levar até onde o Senhor disse que ia me levar. Então as pessoas que permanecem na decepção, elas começam a ter esse tipo de pensamento enganoso e mentiroso. Mas a verdade dessa noite que eu quero trazer para o seu coração, a verdade dessa noite que eu quero trazer para o seu coração, é que não é possível alcançar o destino que Deus tem para você, sem ficar livre dessas decepções, sem vencer essas decepções. Amém? Está comigo aí? Eu estou embasando onde eu quero chegar para você, mas por favor preste atenção, porque o cumprimento de muitas promessas, eu creio que está diretamente ligado em como nós lidamos com as decepções. Provérbios 13:12, deixa esse texto por favor. A esperança que se adia, deixa o coração doente. Está comigo aí? 13:12, a esperança que se adia, deixa o coração doente, mas o desejo satisfeito, o desejo realizado, ou seja, o anseio satisfeito é a árvore da vida. Então, se por um lado nós temos o problema da decepção, por outro lado, olha só, preste atenção, por outro lado o desejo, quando ele é satisfeito, quando o anseio é realizado, e isso aponta, olha o que o texto está dizendo, isso é a árvore da vida. Deixa eu te explicar, isso aqui é muito profundo, mas preste atenção. A árvore da vida nas escrituras só tem em 3 lugares, em Gênesis, em Provérbios e em Apocalipse. Gênesis, Provérbios e Apocalipse. Nós estamos em Provérbios. Mas lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, logo depois do pecado deles, Deus já vem e libera uma promessa para eles, sobre o resgate deles. Logo depois do pecado de Adão e Eva, Deus já estava liberando uma promessa para eles. Sabe, Deus ele tem prazer, Ele ama fazer promessas às nossas vidas. Agora, a árvore da vida, o que é a árvore da vida? A árvore da vida, vamos lembrar, era aquela árvore onde a partir dela, eles teriam conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida, teologicamente falando, profeticamente falando, biblicamente falando, ela é o ponto central de escolha e transformação de destinos. Quantos estão entendendo? Se a árvore da vida era a árvore do bem e do mal, se eles não comessem o fruto da árvore da vida, eles estariam no bem, entende? Entre aspas. Mas se eles comessem do fruto da árvore da vida, agora eles teriam conhecimento do bem e do mal. Portanto, a árvore da vida, ela tem a ver com o destino que eles teriam após ali aquele momento. Preste atenção. Eles tinham uma árvore do conhecimento do bem e do mal, mas eles tinham que tomar essa decisão. E a partir daquela hora, com aquele desejo realizado, eles vão à árvore da vida, eles têm o seu desejo realizado, os olhos foram atraídos, você conhece a história, eles comem do fruto, eles têm o seu desejo realizado, e agora a partir de então, eles estão agora não mais numa vida eterna sem pecado. Portanto, a árvore da vida, para você entender, é o que determina o destino eterno, é o que determinou o destino eterno de Adão e Eva, e da humanidade. Vou repetir, para você entender esse ponto. A árvore da vida, ela determinou o destino profético, o propósito eterno, a eternidade no homem foi determinado pela árvore da vida. E o texto está dizendo que um desejo satisfeito, um desejo realizado, ele aponta para o nosso destino. O que nós podemos concluir, para você entender o ponto? Que a árvore da vida, como ela determina os destinos, como ela determina os propósitos, quando o seu desejo é realizado, isso pode trazer propósitos eternos para a sua vida.
promessas de Deus realizadas, elas se conectam aos propósitos eternos de Deus para elas. Quando Deus tem um propósito na sua vida, quando Deus tem uma promessa na sua vida, na verdade o que Ele está trazendo para o seu coração é algo ligado à eternidade aqui hoje. É difícil, mas eu espero que você tenha entendido. Ou não? Está todo mundo me olhando. Não, Dani? A árvore da vida, eu vou repetir, porque você precisa entender esse ponto. A árvore da vida é o destino que liberta propósitos eternos. A partir da árvore da vida, propósitos eternos eram liberados para cá ou para cá na vida de Adão e Eva. Quantos entenderam? Por isso que lá em Apocalipse fala de novo da árvore da vida. Porque está falando, toda vez que a Bíblia fala da árvore da vida, ela está falando de propósitos eternos. Ela está falando de destinos, de lugares aonde Deus quer levar a gente, ou lugares onde Deus não deseja levar, mas que ferem, que consiste em programas, em propósitos eternos de Deus para nós, amém? Todo mundo entendeu? Agora não percam o texto, olha o que diz: o desejo satisfeito, o desejo quando ele é realizado com um propósito eterno. Ele é realizado com um propósito eterno. Portanto, parte do seu propósito eterno, parte do destino de Deus para a sua vida, parte do que Deus tem para realizar no seu coração, parte dos sonhos realizados ou a realizar na sua vida, parte desses sonhos, desses desejos, tem a ver com as promessas de Deus sendo cumpridas, ligadas a algo eterno para você. Por isso que Deus ama dar promessas para nós, e Deus ama que essas promessas sejam cumpridas. O que eu quero dizer com isso? Que nós precisamos aprender, eu e você, a desejar promessas, a sonhar com as promessas. Nós precisamos aprender a buscar as promessas de Deus para nós. Nós precisamos aprender a voltar, talvez daqui a um ano atrás, há 2 anos atrás, no nosso coração, na nossa memória, e rebuscar uma promessa de Deus para nós que ainda não se cumpriu. Não deixá-las de lado, não esquecê-las no passado, mas nós precisamos trazê-las, se são promessas de Deus na nossa vida, porque elas estão marcadas por Deus como uma árvore da vida, como algo que mexe na sua vida para a eternidade, como algo que muda tudo no seu futuro. Então, a palavra para você é que você e eu entendamos juntos que Deus, Ele é esse Pai bom, Ele é esse Pai maravilhoso, que ama dar promessas para os seus filhos. Olha o que diz em Filipenses 2,13. Deus é um Pai bom, um Pai amoroso. Esse Pai nos dá promessas e ama fazer isso. Olha aí, está aí ou não está? Está escrito aí ou não? Filipenses 2,13, o que está escrito aí? Pois Deus efetua em vocês o querer e o realizar. Deus efetua em vocês o querer e o realizar. Veja, Deus é um Pai bom, um Pai amoroso, mas eu acredito que Deus, Ele ama fazer, querer, Ele ama você desejando as promessas, Ele ama realizá-las na sua vida. E por que eu estou trazendo essa mensagem para o seu coração nesse ponto? Porque nós acabamos no meio do caminho, esquecendo das promessas com as batalhas da vida, esquecendo das promessas por causa de decepções. Nós temos o nosso próprio relógio, quando Deus tem o dele, e nós achamos que a coisa não vai acontecer mais, porque não aconteceu até aqui. Nós começamos a buscar as promessas, achamos que vai ser fácil, mas depois nós caímos em um buraco, alguém vai e nos vende para o Egito, e a gente acha que as promessas estão canceladas. Nós temos promessas sobre as nossas vidas, mas de repente alguém joga a gente na cova dos leões, e agora a gente está parecendo que com a morte à espera, e a gente acha que as promessas foram canceladas. Quantos estão entendendo? Sabe, Deus, quando Ele tem uma promessa para a sua vida, as decepções, elas não podem parar, as decepções não podem nos parar,
A gente precisa olhar para essas promessas como Deus quer que olhemos. Sabe, os desejos realizados, eles são destinos transformados. Todas as promessas de Deus para a sua vida, meu querido, elas são verdadeiras. Elas são verdadeiras. Elas primeiro foram geradas em Deus. Elas primeiro foram desejadas por Deus. E Deus certamente é o maior interessado em realizá-las. Por quê? Porque elas têm a ver com a árvore da vida, com o propósito eterno de Deus para mim e para você. Nós temos que cuidar dessas promessas. Então preste atenção. Deus, Ele nos dá promessas para inserir em nós a capacidade e o desejo de sonhar e realizar. O desejo satisfeito, o desejo realizado é a árvore de vida. Ou seja, o desejo realizado muda a eternidade, muda o seu futuro, muda o amanhã. As promessas de Deus, elas vêm para isso. E infelizmente, essas promessas às vezes podem ser derrubadas por decepções, amarguras, inveja, comparação, decepção. E algumas pessoas estão perdendo a capacidade de sonhar por isso. De sonhar por isso. Eu estava vendo uma pessoa concluindo sobre o que são promessas. O que são promessas? Promessas são convites de Deus para uma jornada relacional, aonde trabalhamos com Ele, cooperando para experimentar os propósitos eternos dele que serão manifestos aqui. Ou seja, nós estamos numa jornada relacional com Deus. Por isso que Deus, Ele nos dá uma promessa hoje, e amanhã ela vai ser cumprida, porque existe um processo relacional. Eu me lembro muito bem, quando em setembro, eu já começava a pedir o meu presente de Natal para o meu pai. Eu já contei isso aqui. Em setembro eu começava a pedir o presente. O meu pai falava: filho, eu vou te dar esse brinquedo, ou esse videogame. E eu me lembro como que esse fato do meu pai falar que ia me dar, pode parecer estranho que eu vou te falar, mas esse fato, ele mexia comigo todos os dias. Esse fato, às vezes, mudava o meu comportamento. Porque é claro que eu era filho eu era filho do meu pai em primeiro lugar, e eu amava o meu pai pelo que ele era. Mas aquelas promessas, elas mexiam com algumas coisas da minha vida. Eu ficava mais atento na escola para não tirar nota ruim. Eu ficava mais esperto em casa para obedecê-lo. Eu ficava sempre de olho no coração dele em relação àquela promessa. Eu estava sempre ligado, porque uma promessa de Deus na nossa vida, ela também é uma espécie de impulsionador relacional. Sabe, eu acredito assim. E as pessoas, às vezes, quando perdem essas promessas, elas estão perdendo também a capacidade de relacionar, a capacidade de sonhar com promessas, de querer, de buscar, tem a ver também com a nossa capacidade de relacionar com Deus, relacionar com Deus. Então, em outras palavras também, eu quero te dizer, Deus não somente ama dar promessas e cumprir na sua vida, mas Ele realmente ama que você se aproxime dEle, junto com as promessas que Ele te deu, amém? 2 Coríntios 1, versículo 17, 2 Coríntios 1, versículo 17, diz assim: quando planejei isso, será que o fiz levianamente? Ou será que faço meus planos de modo mundano, dizendo ao mesmo tempo sim e não? Todavia, como Deus é fiel, nossa mensagem a vocês é sim e não. Pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Diga assim comigo: nele sempre houve o sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Tantas tem em Cristo o sim. E por meio dele, o amém é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Veja como nós fazemos parte. Veja como uma promessa de Deus tem a ver com o nosso cooperativismo. Ele vai atuar nas promessas de Deus. O nosso crer, o nosso buscar, o nosso desejo por elas, o nosso relacionamento com Deus, sempre também visando as promessas. Olha só o que diz, sabe? Ele diz: em Cristo nós temos o sim. Todas as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim.
Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós. O amém é pronunciado por nós. Portanto, queridos, eu creio que nós somos cooperadores das promessas de Deus. Cooperadores. Quando eu e você não resolvemos um assunto com pessoas, quando eu e você não resolvemos assuntos com Deus, quando eu e você esfriamos a nossa fé, pode ser que essas promessas, elas estão sendo comprometidas, não pelo sim de Deus, não pelo sim de Cristo Jesus, mas pelo amém que nós deixamos de dar. E é exatamente quando as impossibilidades, elas começam a vir vir nas promessas que Deus faz, essas impossibilidades das promessas de Deus na nossa vida, elas vão acontecendo, e é nesse momento que nós precisamos ainda mais nos aproximar de Deus. Nós começamos a perceber que nós não engravidávamos com 3 anos de casado, 4 anos de casado. 4 anos de casado. No dia que a gente casou, até mais ou menos 4 anos de casado, a Dani tomou o remédio. E então a gente não achava que teria problema para engravidar depois. Depois ela parou de tomar remédio, nós começamos a achar que ia acontecer rápido, e a coisa não acontecia. E eu me lembro algumas vezes que em alguns momentos nessa jornada, a impossibilidade se tornava tão difícil, e eu falava: Senhor, como pode? E os médicos falavam: olha, não tem jeito, e o outro falava: não é isso, o outro falava uma coisa, enfim, e aquilo era uma impossibilidade, mas parecia algo tão assim difícil, humanamente falando, e cada dia que isso parecia mais difícil, eu precisava, pela graça de Deus, ter mais forças para essa promessa. Mas é exatamente quando essas impossibilidades, elas estão diante das nossas promessas, que Deus ama ainda mais a promessa, que Deus ainda ama mais que essa promessa se cumpra. Por quê, gente? Presta atenção. Existem muitos motivos pelos quais Deus, Ele mandou Jesus aqui. Por exemplo, Deus mandou Jesus para salvar a humanidade, você sabe disso, amém? Está aí? Deus mandou Jesus para muitas coisas. Deus, Ele mandou Jesus com muitos propósitos, mas um dos propósitos que Deus enviou Jesus, foi para que o Pai fosse revelado. Sim ou não? Amém? Está comigo aí? Talvez um dos maiores propósitos que Deus mandou o Filho, é porque Ele diz: o Filho é a imagem do Pai. O Filho vai ensinar vocês a conhecer o Pai. Conhecendo o Filho, vocês vão conhecer o Pai. Então, um dos propósitos maiores de Deus ao enviar Jesus, foi que o Pai, que Deus, fosse revelado. Essa revelação de Deus tinha sido perdida em Adão e Eva, mas agora estava sendo restaurada em Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós olhamos para essa realidade de olhar para Jesus e ver o Pai, nós precisamos entender como que Deus ama nos dar promessas. Deus ama te dar promessas, porque essas promessas sendo realizadas, nós estamos de alguma forma glorificando ao Pai. Nós estamos de alguma forma apontando para o Pai. Toda vez que Deus derrama uma promessa sobre a sua vida, você crê, você busca, e ela é realizada. Essa promessa está mudando, certamente já mudou muita coisa no seu destino, mas está mudando também o testemunho, ela está mudando também o destino das pessoas através do testemunho dessas promessas. Então as promessas de Deus em nossas vidas, quando elas são cumpridas, elas não nos fazem, obviamente, Deus, mas elas nos fazem parecer filhos de Deus. As pessoas vão olhar para a gente e vão falar assim: não pode, não tem sentido o que aconteceu com esse cara, não. Não, por ele mesmo ele não teria, essa possibilidade não existe. Não, eu conheci o Fazinho aqui, em 2005, em 2015, eu conheci esse cara, e olha, hoje eu estou conhecendo o Fazinho de novo aqui, e eu estou vendo muita coisa que aconteceu na vida dele, aconteceu coisa demais, e não seria só por ele. Olha, eu estou olhando para a vida do pastor Mateus, da pastora Dani, estou vendo o que Deus fez, isso não aconteceria se não fosse uma força superior. Quantos estão entendendo? Então as promessas de Deus, elas vão apontando para nós como filhos de Deus,
Por isso também Deus ama fazer promessas, Deus ama realizar promessas. Essas pessoas vão olhar para a gente e vão falar: cara, esses caras não são bons assim não, eles não são tão bons assim não. Só pode ser Deus na vida deles, só pode ser Deus na vida deles, amém? Por isso que na história bíblica, você vai ver que quando Deus fazia um milagre, quando Deus realizava uma promessa no meio do povo dele, quando Deus cumpria uma promessa para algum servo de Deus, as pessoas sempre, reis, autoridades, o povo, inimigos, filisteus, amalequitas, todo o povo, reis de outra terra, todo mundo chegava e falava assim: só pode ter sido a mão de Deus, só pode ter sido Deus. Eles chegavam sempre e falavam: certamente Deus está com eles, certamente Deus está do lado deles, certamente tem um Deus verdadeiro do lado deles, e o nosso Deus não é o verdadeiro. Quantos estão entendendo? Então as promessas de Deus realizadas na sua vida, cumpridas, elas vão glorificar a Deus, elas vão glorificar a Deus. Então as promessas do Senhor, queridos, elas nos convidam a sonhar, elas nos convidam a ser buscadas, sabe? Deus, Ele quer capacitar você para sonhar, para buscar, para pedir, para ir atrás dessas promessas, e ainda que elas não foram cumpridas, eu acredito que se você crer, elas serão cumpridas, amém? As promessas de Deus, quando elas estão bem encravadas no nosso coração, elas nos mantêm vivos, sonhando, nos mantêm olhando para o futuro, e eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus, amém? Nada é impossível para Deus, nenhuma promessa que vai ser liberada, ou que já foi liberada sobre a sua vida, é impossível para Deus, nenhuma promessa. Eu quero só deixar com você essa palavra hoje. Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar, e eu faço um convite para você. Preste atenção, você foi criado para o futuro. Você foi criado para o futuro. E se você sair daqui entendendo que Deus ama te dar promessas, e Ele ama realizá-las, já valeu a pena. Deixa esse texto, por favor, de Provérbios 13, 12. Por favor, Provérbios 13, 12. Muito obrigado. Olha só, o desejo realizado é a árvore da vida. A promessa, quando ela é realizada na sua vida, ela vai transformar a sua história, vai transformar o seu destino, vai transformar eternidades. Promessas de Deus apontam para a eternidade do Senhor no seu coração. Deus tem promessas para todos nós aqui. Sabe por que eu trouxe essa mensagem no nosso coração? Porque antes do realizar vem o querer. E a nossa expressão a Deus, às vezes ela aponta para um querer pequeno ou para um querer grande. A sua expressão a Deus, ela aponta para o desejo do seu coração. Quando você está com desejo de comer alguma coisa, muito desejo, você dá um jeito. Teve um dia que era não sei se era na terça-feira de carnaval, que nós voltamos do acampamento. Eu estava com muita fome, com desejo de comer um sanduíche. E não tinha uma lanchonete aberta aqui perto. Não tinha. Fui uma fechada, outra fechada. Aí a Dani falou assim: vamos embora para casa, a gente assa um pão de queijo. Como todo mineiro resolve a fome com pão de queijo. Eu falei: não, Dani, nós vamos andar até achar o sanduíche, porque eu quero comer o sanduíche. E eu comecei a andar na cidade até achar o sanduíche. Eu tinha que achar um lugar de sanduíche aberto. Enquanto eu não achei, eu não sosseguei. Sabe, as promessas de Deus na nossa vida às vezes precisam ser assim. Nós precisamos persegui-las, nós precisamos buscá-las. Eu não estou falando só das promessas da palavra de Deus bíblicas. Eu não estou falando só das promessas bíblicas, elas são completas, elas são maravilhosas. Mas eu estou dizendo também sobre as promessas de Deus para a sua casa, para a sua vida. Elas apontam para o seu destino, elas apontam para a transformação de Deus na sua história, na sua vida. As promessas de Deus são assim, elas são maravilhosas. Deus, Ele é Pai, e Ele quer que você reflita quem Ele é. Por isso que Ele ama te dar promessas. Por isso que você pode pedir a Deus
para que as promessas que você recebeu sejam cumpridas. Você pode pedir a Deus para promessas que você recebeu 10 anos atrás, 2 anos atrás, 2 dias atrás. Você pode pedir a Deus: Deus, por favor, cumpra essas promessas. Deus, eu não desisti dessas promessas. Jesus, Ele te deu sim. Agora talvez é o seu momento de dizer amém. Feche os seus olhos, comece a perceber as promessas que o Senhor vai te dar. Promessas que precisam ser derramadas de forma extraordinária no seu coração. De forma extraordinária. Deus, Ele restaura hoje a sua capacidade de sonhar. Porque a capacidade de sonhar, ela está totalmente alinhada à capacidade de realizar as promessas. As promessas, elas começam primeiro no seu interior, no seu coração, na sua mente. Elas começam no seu espírito. Elas começam a ser derramadas como um sonho foi José, como uma visão foi Daniel. Quantas promessas de Deus. Talvez você tenha que dizer nessa noite: Deus, faça algo para mim. Faça algo para me colocar de volta no barco dessa promessa. Faça algo, Senhor, para me colocar no curso da história, que vai mudar a árvore da vida, a árvore da minha vida, que vai mudar o destino, que vai mudar o futuro, que vai mudar a eternidade. Deus, ajusta o meu coração, ao ponto de eu não poder mais sair das tuas promessas. Deus, ajusta o meu comportamento, a ponto de eu não negá-las mais. Talvez você precise pedir promessas para Deus nessa noite. Talvez você precisa pedir as promessas. Ele opera em nós o querer e o realizar. E a promessa de Deus, ela vai te capacitar para uma jornada relacional, uma nova jornada com Ele, uma jornada relacional onde você vai andando com Ele até que essa promessa comece a ser cumprida, até que essa promessa comece a ser realizada. Porque através do bom relacionamento com Deus, ou através do mau relacionamento com Deus, uma promessa pode ser vivificada, ou ela pode ser mortificada. Ela pode ser apagada, não nos céus, mas no seu coração. Porque em Cristo você já tem o sim, mas o amém nós precisamos dar ao Senhor. Ele pede o seu amém nessa noite. Ele pede o seu amém nessa hora. Ele pede o seu amém. É isso que Ele está pedindo para você. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Peça ao Senhor agora para derramar promessas de Deus na sua vida, para derramar dessas promessas que Ele já separou para você. O meu casamento é fruto de uma promessa de Deus. O meu chamado foi fruto de uma promessa de Deus. Sabe, tudo que eu tenho de melhor na minha vida é consequência, é o realizar do querer de uma promessa derramada sobre a minha vida. A desesperança, ela traz doença, mas o desejo por realizar é árvore da vida, é transformador do seu destino. Vamos ministrar ao Senhor essa canção.